Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha, estamos mais uma vez no nosso episódio do nosso encontro Pastoreando. E hoje o nosso encontro tem a alegria de trazer o querido Padre Cláudio aqui junto conosco. Peço para ele se apresentar para todos nós. Obrigado, Padre Everton, pelo convite, a nossa diocese. Um olá a todos vocês aí de casa que nos acompanham. Padre Everton falou, sou o Padre Cláudio Pereira. Minha paróquia é a Paróquia São João Batista. Fica na forania Utinga, aqui da nossa Diocese de Santo André. Ali o bairro é o Parque João Ramalho, né? Talvez algumas pessoas não conheçam, mas se eu disser ali onde fica o Lar Menino Jesus, o centro comunitário, muitas pessoas vão saber, é uma comunidade maravilhosa. Aproveitar e mandar um abraço também para todos os paroquianos. Sim, o padre Cláudio também é vigário forâneo, né? O senhor citou aqui, em algum dos nossos encontros a gente já falou um pouquinho sobre as foranias, né? E cada uma das regiõezinhas da diocese se chama forania, né? E tem um padre que é um referencial ali. O padre Cláudio é o vigário forâneo ali da forania Utinga, não é isso? É isso mesmo, estamos aí, né, nesse desafio, uma missão que Deus confiou, né? Comecei esse ano. E graças a Deus, né, a gente está nesse ano também preparando, né, o 9º plano, né, todo um ano de reflexão, de partilha, de oração, de muitas formações, um ano intenso. E a Forania Utinga, graças a Deus, também tem dado grandes passos aí na nossa evangelização. Que coisa boa, né? Eu pego um gancho nesse sentido, a gente falou de missão. Hoje o nosso tema é missão, né? Mas é uma missão que vem daquele que faz a missão acontecer, o Espírito Santo, né? Estamos na semana de Pentecostes e aí hoje nós queríamos conversar basicamente sobre dois assuntos, né? Pentecostes, então esse grande evento da vida da igreja, onde o Espírito Santo vem, e a partir do momento que ele vem, a gente quer falar um pouquinho também sobre a dinâmica e a vivência do laicato na vida da comunidade, né? Esse ano estamos no ano jubilar, né, e quando foi convocado na época pelo Papa Francisco, que Deus o tenha, né, e ele propôs que nesse ano a gente estudasse também os documentos do Vaticano II, retomássemos algumas ideias que estão lá no Concílio Vaticano II, né? Então, ao falar de missão, falar do Espírito Santo, falar de leigos, a gente vai entrando um pouco em comunhão com isso tudo. Então, esse é um pouco do tema, o que a gente vai conversar, vamos bater um pouco de papo aqui, para que a gente possa ajudar também o nosso povo lá de casa a se aprofundar cada vez mais na vivência da fé, né? Vamos lá, Pentecostes, estamos na semana de Pentecostes, no próximo domingo será o domingo de Pentecostes, essa festa, né? O que a gente pode falar um pouquinho sobre essa grande festa litúrgica que está pautada em um evento também, né? Sim. Olha, Pentecostes, né? Para começar a falar sobre Pentecostes, eu queria falar da palavra Pentecostes, né? Pentecostes vem de 50º, né? Então, são 50 dias após a Páscoa. Quando a gente vai buscar lá na origem, né, o Pentecostes ele não nasce com o cristianismo, claro que ele ganha um outro sentido, mas já, né, a gente vê já nas celebrações judaicas, o Pentecostes são as 7 semanas após a Páscoa, onde se oferecia para Deus as primícias, né, os primeiros frutos, por exemplo, do trigo, né, os primeiros frutos apresentados a Deus como um reconhecimento, como uma gratidão, reconhecendo que, na verdade, tudo que nós temos vem do Senhor, são dons de Deus, né? Então, a gente pode dizer, são os frutos que são apresentados. Depois, ele se une também com o sentido lá do Sinai, né? Quando o Senhor faz uma aliança, né? E Moisés ali lhe traz as leis de Deus, né? O sinal da aliança de Deus. Então tem esse duplo sentido, né, originariamente falando, né, das colheitas, de oferecer os primeiros frutos, as primícias para Deus, e também da aliança de Deus com o seu povo. E Pentecostes agora, a partir da Páscoa, da ressurreição de Jesus, 50 dias depois, justamente, o derramamento do Espírito Santo, é a vinda, a força do Espírito Santo que aparece como a imagem do fogo. E fazendo assim esse paralelo, né, com o antigo Pentecostes e esse Pentecostes, mas como uma continuidade, o que a gente percebe? Que na verdade agora essas primícias, esses dons, são os dons do próprio Espírito Santo que são derramados, e dali nasce a igreja, e a igreja agora, ela, a partir desses dons do Espírito Santo, ela permite que o Senhor haja na sua vida, né? Então, uma forma de oferecer as primícias para Deus é nos abrir para receber o Espírito Santo, nos abrindo e recebendo o Espírito Santo, oferecer os dons que Ele mesmo nos dá. Porque, na verdade, tudo vem de Deus, né? E quando falamos da aliança, porque é o Espírito Santo
que nos relembra tudo aquilo que o Senhor, que principalmente o Senhor Jesus, nos ensinou, né? Ele fez em si mesmo a nova e eterna aliança. E Jesus falou isso, né? Que ele enviaria o Espírito Santo e que ele nos recordaria tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, Pentecostes é essa grande festa, nós vemos lá em Atos 2, né? Esse grande acontecimento. Os discípulos estavam reunidos, mas eles estavam com medo ainda, com as portas fechadas. E quando vem o Espírito Santo, aquela imagem das línguas de fogo, eles não têm mais medo, as portas se abrem, ali a gente fala, por isso que a gente diz, é o nascimento da igreja. É claro que a igreja ela nasce, ela é instituída com o próprio Senhor, mas nesse momento a igreja toma essa coragem, assume a sua missão, e nós já vemos Pedro, junto com os outros, proclamando as maravilhas de Deus. Lá vai dizer, em Atos 2, que eles livremente falavam as maravilhas e todo mundo entendia, todas as pessoas de outras nacionalidades. Isso significa o quê? Que o Espírito, ele gera a comunhão, além de nos enviar em missão, ele traz a unidade, ele traz a comunhão. Então essa é a força de Pentecostes que nós celebramos. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele mesmo vem em nosso auxílio, ele mesmo nos envia em missão, ele mesmo nos faz oferecer dons a Deus, ele mesmo nos recorda da aliança com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo é a força da igreja, a força também dos leigos que a gente vai falar hoje. Interessante, né? Então, assim, se a gente pegar agora as liturgias, até a festa da Ascensão, né? Então, todo um caminho pedagógico que a gente vivencia desde a Páscoa, né? Então, desde o domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes, o Senhor dizia assim, 50 dias que vão caminhando ali. Mas sabe que com 40 dias, Jesus sobe à Ascensão. E aí tem todos os discursos ali, tanto nas liturgias da semana de antes, quanto depois, né? De Jesus falando, vou mandar o defensor, vou mandar aquele que vai continuar, que vai relembrar. E isso é interessante, porque o Espírito Santo não vem fundar uma coisa nova, não vem trazer elementos, ele vem recordar o que Jesus ensinou, né? Exato. E vem atualizar para que a ação de Jesus continue agora por meio da sua igreja, né? Isso é interessante o senhor ter falado, Padre Everton, por quê? Porque o Espírito Santo ele jamais vai, como o senhor disse, ele vai recordar, ele gera comunhão. Então ele jamais vai nos trazer alguma coisa que não tenha sido revelado em Cristo, né? Tanto é que até algumas pessoas falam, né, sobre essa questão de revelação do Espírito Santo, né? Na verdade, ele não revela algo novo, né? Na verdade, o Espírito Santo, ele nos recorda a revelação que já foi dada, né? Em Jesus, nós temos a plenitude da revelação. A igreja não espera nenhuma outra revelação. O Filho unigênito que se encarnou, que se revelou, né, no seu mistério, né, da sua paixão, morte e ressurreição é a plena revelação. Mas o Espírito Santo, ele vai, a gente pode dizer assim, né, a igreja fala isso, são os desdobramentos da única e mesma revelação. Ele nos recorda, mas também nos inspira. Ele nos faz viver a atualização desse único e mesmo evangelho. Né? No hoje, né? Se a gente for pegar lá no tempo de Jesus, a Palestina, no tempo de Jesus era um outro contexto histórico, era um outro contexto de sociedade, antropológico, de compreensão. Hoje a gente tem várias ciências que naquela época não existiam. E o que o Espírito Santo justamente ele faz? À luz dessa única e mesma revelação, ele nos atualiza, ele nos inspira, ele nos impulsiona. O Espírito é sempre dinamismo, né? Então, dentro do Tratado de Pneumatologia, né? Ele sopra onde quer, ele é sempre dinamismo, ele é sempre atualidade, ele é sempre o novo, ele é o criativo, né? Porque, de fato, a palavra de Deus não estava do passado, né? A mensagem, o conteúdo é o mesmo, mas ele vai se atualizando na linguagem, na vivência, né? E é o Espírito Santo que promove isso tudo, né? O Espírito Santo gera essa comunhão, né? Ele atualiza, mas ele não faz uma cisão, um cisma, né, como a gente vê na história, a gente vê algumas pessoas acabaram querendo ir pela sua própria ideia, achando que estavam até sendo conduzidos pelo Espírito Santo, e aí quando a gente percebe rupturas, cismas, divisões, isso é importante até quem está em casa aí para a gente refletir sobre isso, onde há divisão ali já não há a ação do Espírito de Deus. Porque a divisão não vem do Espírito de Deus, né? Não o vem. Divisor é outro, né? A palavra divisor já não está ligada ao Espírito Santo. Vem de diabolos, né? O diabolos é aquele que divide, né? O Espírito Santo é aquele que une. Que une. Isso é muito importante. Acho que essa fala ela é muito importante, que a gente vive num mundo hoje de tantas divisões, de intolerâncias e de tantos problemas, e até disso também, dessa questão assim, de revelações
revelações, né? Deus me revelou, me falou, e aí eu vou fazer da minha cabeça, eu vou fundando as minhas ideias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é claro que Deus fala conosco, existe o elemento da mística, né? Mas assim, Deus não vai falar uma coisa contrária à comunhão, né? Exato, exato. Eu acompanho a renovação carismática na diocese e até antes de acompanhar a renovação carismática, na minha caminhada, né? Hoje, até para quem está em casa não sabe, eu sou o assessor, né? Até agora, né? Porque a gente está, né, fazendo essa caminhada como vigário forâneo, mas sou assessor eclesiástico da RCC. É uma das coisas muito interessantes, assim, que eu sempre falo com o movimento e que é colocada também pelo próprio movimento. É que tudo que o Espírito Santo ele fala, às vezes uma pessoa tem uma inspiração na sua caminhada, isso requer um discernimento, né, uma confirmação para saber se aquilo vem de Deus. A igreja ela é muito prudente, muito séria nisso. A gente vê absurdos na internet, enfim, de vários lugares, mas por quê? Porque não é feito um discernimento, né? Às vezes a gente pode sentir uma coisa, mas não quer dizer que aquilo venha de Deus. Às vezes pode ser uma coisa do seu afeto, do seu sentimento. Para saber se vem realmente do Espírito Santo é pedir discernimento, né, estar em oração e ver justamente se aquilo gera a comunhão, né? Se é uma coisa que não está alinhado, por exemplo, com a igreja, com a doutrina, com a palavra de Deus, então eu devo evitar isso, fugir, porque eu posso estar indo no caminho do erro, do engano. Sim, acho que isso é muito importante, da gente poder falar e ajudar mesmo o nosso povo também a gerar comunhão, porque o Espírito Santo quer comunhão, né? É ele que promove de fato a unidade. Até quando a gente pega os textos bíblicos agora da liturgia do Pentecostes, a gente percebe que de vez em quando acontece uma relação entre a Torre de Babel e o evento de Pentecostes, né? Então o que é divisão lá no Antigo Testamento e o que é agora unidade no Novo Testamento, né? A gente poderia falar um pouquinho sobre esse elemento, né? Eu acho importante, né? Na Torre de Babel a gente vê que é uma busca, na verdade, para tomar o lugar de Deus, né? Uma busca por um conhecimento, uma sabedoria, mas que na verdade não vem de Deus, vem de um desejo humano que no fundo é uma vaidade, no fundo é um orgulho, uma soberba, né? E onde age o Espírito Santo, não há lugar para isso, para a vaidade, para a soberba, para o orgulho, para que um cresça e o outro, né, ali seja diminuído, seja excluído. Lá na Torre de Babel as línguas são confundidas. Na verdade, ninguém mais se entende. Vai cada um para um canto. Cada um vai para um canto, exatamente. É a grande divisão. E aí a gente vê, isso é muito bonito, ainda bem que o senhor lembrou disso, né? Em Pentecostes a gente vê justamente o movimento contrário. As pessoas que vêm de várias nacionalidades, que não falavam as mesmas línguas, agora no Espírito são congregadas e passam a falar a mesma língua. Então, se eu quero saber se uma coisa vem do Espírito Santo, é perceber se gera comunhão, se gera falar a mesma língua. Até, por exemplo, nos tempos de hoje, né, eu acho que isso é muito atual. Eu falo principalmente da internet, esse é o meio, inclusive, no qual a gente está se comunicando hoje. Né, a gente percebe isso, né? É preciso buscar a comunhão. Né? Não se pode gerar divisões, uma é melhor, outra é menor, até porque o Espírito Santo, quando a gente fala dele, da ação dele, Pentecostes, a gente fala da riqueza da diversidade. A diversidade não é um problema, né? As diferenças, a diversidade de dons, Paulo fala isso, sobre a diversidade de dons e carismas, mas que é um único e mesmo Espírito que age. Então, até diferenças de dons, de ministérios, isso na verdade são riquezas. Mas quando a gente deixa ali o bichinho do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja entrar, aí a gente já não está mais permitindo que o Espírito Santo gere essa comunhão na diversidade. Um corpo tem vários membros, cada um é diferente. E um não é mais importante, porque cada um tem a sua função, tem o seu papel. Quando a gente fala da igreja, né, na sua hierarquia, clero, leigos, cada membro é importante, é indispensável, tem o seu protagonismo, né, nesse sentido. Né? Então, enxergar isso dessa forma é restaurar essa comunhão de Pentecostes mesmo, que é próprio, que restaura falar a mesma língua, que restaura a comunhão entre irmãos,
que restaura o sentimento de fraternidade. Isso é muito profundo porque o Espírito Santo ama a diversidade, né? Então, assim, ele é um dinamismo, né? Então, assim, às vezes a gente vê hoje uma tendência, às vezes, de uma uniformidade, né? Então, assim, tudo igualzinho dentro do mesmo quadradinho, e se não for igualzinho, eu excluo, eu deixo de lado, eu cancelo, hoje a cultura do cancelamento, né? E aí a gente percebe que o Espírito Santo não, ele consegue agir porque ele distribui diversos dons, diversos ministérios, e quando eles estão somados na busca de fazer a vontade de Deus acontecer, eles são uma riqueza, não é um problema, né? Então, assim, quanto mais diverso, mais enriquecedor, porque as pessoas não têm que ser iguais, mas elas têm que colocar os seus dons a serviço da unidade, né? E eu acho que isso é tão fundamental hoje, né? Porque a gente tem essa tendência mesmo de um fechamento, onde se não é igual, eu excluo da minha vida, né? E o Espírito Santo não age assim, né? É muito triste, assim, né? Pensar dessa forma. É uma tendência. Eu vejo, assim, que... Eu não sei se é muito... Não sei se eu posso dizer isso, que é próprio do ser humano, sabe? Mas é natural, de certa forma, você buscar identificações, grupos com os quais você se identifica. Mas tem que tomar esse cuidado, porque uniformização, na verdade, é um sinal de fechamento. Né? Quando eu quero que tudo seja... Isso quando a gente fala de uma pastoral, das pastorais na igreja, né? Olha a diversidade. Né? Uma trabalha, a pastoral da caridade é o trabalho específico que desenvolve a caridade na paróquia, com os mais necessitados, com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí a gente tem uma pastoral litúrgica, né, que celebra, mas elas estão totalmente unidas. Né? A mesa da Eucaristia é a mesma mesa que significa o alimento, que significa a partilha, que significa estar com o outro. Então, isso, e sem falar de tantos movimentos, né? Isso é uma riqueza. A igreja em todo o tempo, né? Quando surgem movimentos, claro, é feito um discernimento para ver se aquilo vem do Espírito Santo ou não, se é um carisma autêntico do Espírito Santo, né? Isso é importante a gente dizer. Mas a igreja, quando ela reconhece, ela incentiva, ela impulsiona e ela sempre chama justamente cada movimento, cada pastoral, cada carisma a estar em unidade, em comunhão com a igreja, né? Porque a diversidade, como o senhor falou, é essa riqueza. Imagine se tudo fosse só preto e branco, se tudo fosse só azul, né? Não seria bonito, né? Mas a gente pode dizer, cada pessoa com o seu dom, cada pastoral, cada movimento traz uma cor diferente, traz um novo sabor, né? E um não anula o outro, né? Não pode ser visto dessa forma. O princípio de unidade está no próprio Espírito, né? São Paulo trabalha isso, né? Porque há diversidade de carismas, mas um mesmo que doa todos esses carismas, que é o Espírito Santo, né? Perfeito. Então, assim, a gente poder trabalhar em cima disso, acho que esse discernimento ele é fundamental, mas sempre, né? O que vem do Espírito Santo vai gerar comunhão, o que vem do Espírito Santo vai enriquecer, e eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais isso, né? Porque é o caminho hoje, né? A gente vive num mundo plural, num mundo de muita diversidade, e não dá pra gente viver intolerâncias, né? A gente precisa aprender a respeitar, a amar, a servir, porque é assim que Jesus age no Evangelho, não é isso? Perfeito. E queria também dizer, o que vem do Espírito Santo também faz com que me faz sair de mim mesmo. A gente vê isso em Pentecostes, eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Mas quando vem o Espírito Santo, eles saem de si mesmos, saem daquele seu medo. Até a gente poderia dizer, vamos aqui, né, atualizar, nós saímos de um comodismo nos dias de hoje. Quais são os nossos medos? Os medos de assumir compromisso, não queremos. Mas mais uma coisa. Mas eu estou cansado, eu quero me poupar, eu quero ganhar minha vida para mim. Mas o Espírito Santo, ele nos impulsiona nesse sentido. Eu vou sair de mim mesmo, porque a missão é muito maior. Né? O chamado de Deus, ele faz arder o meu coração. Eu acho que a gente precisa resgatar isso. Às vezes perdemos isso, sabe? Com a correria do dia a dia, como a gente vai falar dos leigos, por exemplo, com o trabalho, né, não só leigos, mas também clérigos, né, com a rotina, o ativismo. Às vezes a gente pode querer poupar um pouco a energia, guardar ali as baterias, mas na verdade a própria missão é o que vai ser o nosso alimento. Né? O Espírito Santo, no bom sentido, ele nos desinstala, ele nos desestabiliza, mas no bom sentido, dizendo, né? Porque ele nos leva a ir ao encontro do outro, ele nos leva a colocar os nossos dons a serviço, porque na verdade vem dele. Então, quando eu me abro para o Espírito Santo, quando a gente fala de Pentecostes, né, nessa festa tão linda, é se abrir, é deixar os dons que Deus nos deu, né,
alegrarem a nossa vida e a vida da comunidade. Eu aprendi uma coisa bem interessante, assim, que os dons que Deus nos deu, eles são para alegrar a nossa vida e para alegrar a vida dos irmãos. Então, eles alegram a nossa vida, mas quando eles são partilhados, eles alegram mais ainda a nossa vida e alegram a vida dos irmãos, a vida da igreja. Esse desinstalar que o senhor dizia é muito importante, porque realmente senão a gente entra num comodismo e a gente vai ficando fechado. E aí é isso, e é tudo contrário ao que o Espírito Santo quer, né? E aí nesse sentido me chamava a atenção aqui o elemento Vaticano II que a gente trouxe, né? Perfeito. Quando o Papa João XXIII convoca, ele fala exatamente isso, né? Esse Pentecostes, ele fala que precisa abrir as janelas da igreja para que entre o ar do Espírito Santo. Porque se a gente não se desinstalar, a gente fica igual uma casa fechada, né? O bolor vai tomando conta de tudo, né? Vai entrar o ar, vai entrar a luz, vai mostrar o que não está bem, né? É justamente isso. O São João 23 fala isso, né? Você abre e você vai ver tudo, vai, de alguma forma vai te incomodar. É uma coisa interessante também sobre o Espírito Santo. Quem é que nos leva à conversão, à mudança? É o Espírito Santo, né? Então é só por ele. Se não for pela graça, a gente não vai se converter, se não for pela graça do Espírito Santo. Então quando abrimos essa janela, entra esse ar, entra esse frescor, traz vida nova, entra a luz, mostra também, olha, isso não está muito bem, quando está tudo fechado a gente não enxerga. Você já viu na sua casa, se a luz está meio apagada, você não vê se uma coisa está bagunçada, você tropeça, você cai. Mas quando você abre, por mais que te incomode, você perceber, nossa, isso não está bem. Porque o Espírito Santo ele faz isso também em nós, né? Claro que ele nunca nos entristece, não é isso não, né? Mas ele nos traz a contrição, aquele sentido, poxa, não está bem, isso precisa ser melhor na minha vida. A gente fala, eu preciso ser mais igreja, eu preciso me doar mais. Isso está fora, né, do projeto de Jesus para mim. Então, o Espírito Santo, nessa imagem tão bonita da janela, da luz, desse ar, ele renova, mas desestabiliza, porque vai mexer, vai me tirar do meu comodismo, vai me fazer ir em missão. É muito bonito falar do Espírito Santo, né? Porque realmente é ele quem conduz essa igreja, essa barca de Pedro, né? Então que é Jesus que está à frente, quem conduz essa barca é o Espírito Santo, né? E aí é nesse sentido que a gente faz um link com o Vaticano II, né? Porque quando essa luz entrou, aí se percebeu também que precisava resgatar um pouco o papel do leigo, né? A figura do laicato. Então o Vaticano II, eu estou até aqui com o compêndio, né? Traz vários documentos ali, várias reflexões sobre a igreja, olhando para o seu interior, para a sua missão, para que ela possa dialogar com esse mundo que aí está, né? E aí é interessante que é até uma novidade, por assim dizer, né? Porque nós temos ali o documento sobre a igreja, isso não é novidade, mas depois nós vamos ter um decreto que vai falar especificamente dos leigos, né? Porque foi uma coisa que estava ali que precisava ser melhor refletida, né? Então a vivência do laicato ela sempre existiu, a figura do leigo ela sempre foi importante, mas parece que o Vaticano II coloca uma luz maior em cima disso para que a gente pudesse resgatar a missão, a vocação própria do laicato na igreja. Mas o que é esse laicato? Eu acho que é bom as pessoas entenderem um pouquinho, a gente fala muito leigo e nem sempre as pessoas entendem o que a gente está falando, né? Até a palavra leigo, né, assim, ela tem um significado, né, até que a gente vai pesquisar no dicionário mesmo, né, acabou tendo uma conotação um pouco pejorativa, né, a palavra leigo. Se direciona a uma pessoa, é leigo, como uma pessoa que ignora, ignorante, né, não sabe sobre determinado assunto, incapaz, né, um nécio, né, não entende sobre aquilo. Mas na verdade, a palavra leigo vem de laico, né, do latim, né, do latim na origem no grego, laikos, que vem de laos, né, que é povo. Então, tem um outro sentido, isso é importante dizer, né, para quem está em casa, né, para a gente sempre lembrar isso. Né, leigo vem de laos, vem de povo. Então, leigo é o povo de Deus. Né, então, e a igreja fala isso justamente partindo, né, desse agir do Espírito Santo no Vaticano II. Né. Todo o concílio é a partir do agir desse Pentecostes, né, desse Pentecostes que continua acontecendo. Do Espírito Santo que continua agindo na vida da igreja. E a igreja vai falar, né, o senhor citou aí desse decreto, né, a gente vai falar do Apostolicam Actuositatem, né, eu até fiz aqui uma colinha, porque são tantos pontos que ele traz para nós, que eu destaquei alguns importantes, assim, para a gente poder partilhar nesse dia de hoje. Mas a Apostólica Actuositatem, né, colocando aqui no português, significa atividade apostólica dos leigos. Então é um documento da igreja
que vai falar justamente sobre a missão, sobre a vocação do leigo. Até antes de falar da apostólica, como o senhor citou, né, os documentos aí do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, ela já começa falando sobre a missão da igreja e fala de todos os batizados, né? E aí somos todos nós, leigos, clérigos, né? Todos nós somos batizados, e porque somos batizados, somos enviados. Depois, né, batizados, confirmados, né, no sacramento da crisma, nós somos enviados em missão. Mas na Apostólica Actuositatem fala especificamente da missão, da vocação do leigo, né? Se antes não se falava tanto, apesar que a gente já vê lá, né, em cartas apostólicas lá do século IV, a gente já vê muitas coisas sendo faladas sobre a missão, sobre a vocação do leigo. Mas nesse documento, por exemplo, eu queria destacar aqui um dos principais pontos, né, do objetivo dessa nossa atividade apostólica. O leigo, ele é chamado a levar Cristo à sociedade. Quando a gente fala do leigo, né, a vocação dele, a missão, ser sal da terra e luz do mundo, é ser fermento na massa. Então, onde que os leigos estão inseridos, né? Até distinguindo leigos e clérigos. Quem são os clérigos? São os padres, os bispos, os diáconos. Leigos é todo o povo de Deus. Os leigos assumem tantas vocações, né? A própria vocação leiga específica, como solteiro, né? A vocação profissional, a sua missão na igreja. Muitos leigos também têm ali o chamado da vocação ao matrimônio. Então, santificar a sua família, serem famílias cristãs. Mas o leigo, essencialmente, ele está na sociedade. Não que os padres não estejam, os bispos não estejam, mas ele é quem está naqueles trabalhos, ele que está na esfera política, ele que está na esfera das ciências, né, do desenvolvimento tecnológico, enfim, de tantas coisas. Então, o leigo, ele é chamado a, na sociedade, ser esse sinal do amor de Deus. Então, assumindo a sua vocação como batizado, na sociedade, ele vai levar Cristo. Como que ele vai levar Cristo? Em primeiro lugar, testemunhando a sua fé, né? Quando a gente fala de pregar, de evangelizar, a gente pensa muito de chegar e falar, e abrir a Bíblia, e ainda tem, às vezes, essa ideia nesse imaginário. Mas o testemunho, ele é o principal aliado, eu diria, ele é o mais importante, né? Não sei se, com certeza, as pessoas que estão em casa vão poder dizer isso, nós que estamos aqui. Tem pessoas que a gente chega perto, a gente não sente aquela bondade, a gente percebe que tem um diferencial. Não fica falando mal dos outros, é uma pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo, de empenho, é uma pessoa honesta, digna, justa, correta. A gente vê que ela busca, não que seja perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas a gente vê que tem uma busca, uma integridade, né? Ela está, de fato, testemunhando a sua fé. Então, os leigos na sociedade vão, em primeiro lugar, pelo seu testemunho, pelo seu modo de vida, sendo bons cristãos. E eles vão trabalhar, como leigos, de uma forma ativa também, pela transformação da sociedade, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Ele não só vai fazer o bem, mas como ele também não vai aceitar aquilo que é incorreto, aquilo que é mal, aquilo que é injusto, né? Então, a missão do leigo, ela passa muito por isso, é uma grande missão, né? A sociedade de hoje, com tantos desafios, né? Até a gente vê, né, uma ideia distante de Deus, até falam, né? É uma ideia laical, mas é uma compreensão errada do que é ser laical, né? Não é estar distante de Deus, né? O cristão, em todas as esferas em que ele está, ele vai testemunhar. Parece que antes o Vaticano II tinha uma visão que tudo que era missão estava ligado aos clérigos, né, ou à vida religiosa, né? Então o leigo estava ali para receber somente as coisas, né? Então o padre, a freira, o bispo fazem e os leigos recebem e pronto, e dizem amém, né? Uma visão um pouco simplificada, mas tinha um pouco essa mentalidade. E não é isso, né? Porque quando a gente dizia, já na origem, né? Então alguns teólogos hoje, quando a gente fala do tema de sinodalidade e tudo mais, a gente percebe, a igreja nasce profundamente laical, né? Sim, então assim, a fé cristã, ela não está ligada, o judaísmo estava muito mais ligado à questão dos sacerdócios, os levitas, né? A fé cristã não, ela nasce nas comunidades, entre os pagãos, né? A gente lê
lê as cartas de Paulo, né? Então, assim, pessoas que trabalhavam, que estavam no mundo, eram membros desse povo, são elas que começam a assumir, receber os dons do Espírito, né? Então são batizadas, recebem o Espírito Santo e começam a evangelizar. Então a igreja nasce profundamente laical, no sentido correto do termo, né? Perfeito. E depois, agora é claro, ela também tem esse vínculo do sacerdócio, do ministério, que está a serviço desse mundo, dessa vivência, né? Exato. E Pentecostes isso fica muito claro. Tanto é que depois é que a gente vai ver lá nas cartas católicas, já que estão ministerial aparecendo também. E o Concílio Vaticano II, ele resgata isso, né? Então a gente pode falar do protagonismo do leigo. O leigo, como o senhor disse, ele não vai só receber, né, coisas, só ficar ali numa atitude passiva, né, recebendo, esperando. Não, ele precisa exercer o seu protagonismo. E a gente vê a riqueza e a diversidade dos ministérios leigos na igreja, né, de lideranças, né, de participarem dos conselhos, das paróquias, de assumirem de fato a sua missão como catequistas, de assumirem a sua missão em associações, em organizações religiosas, né, a gente vê quantas associações também católicas, né, e os leigos ali desenvolvem o seu papel, o seu protagonismo. E protagonismo é isso, é assumir aquilo que é próprio, né? Não existe um embate, não, quando fala, às vezes as pessoas têm uma ideia muito negativa de hierarquia, né, numa questão até meio piramidal, né, numa ideia meio esmagadora, mas não, é algo de movimento, é algo circular, né? Tanto é que na igreja isso é muito falado, né? O poder na igreja, algum poder que é dado, ele é para ser um sinônimo de serviço, né? Então, um padre, um bispo, um leigo, qualquer pessoa que exerça um cargo de liderança, ele está para servir. O poder dele se manifesta quando ele se abaixa para lavar os pés dos irmãos, né? Para servir. Isso é bonito, né? O protagonismo do laicato, né? Desde o Vaticano II, isso cresceu muito. Todos os pontificados têm colaborações para isso, né? Porque às vezes as pessoas ainda têm essa mentalidade. Eu faço porque o padre não daria conta de fazer. Não, o padre tem a sua missão específica, pontual, né? Então cada um, e aí nesse sentido não existe essa guerra, né? O último magistério do Papa Francisco trabalhou muito esse elemento, né? Essa guerra, não pode existir essa guerra. Mas então o leigo agora vai mandar, o padre é que vai mandar. Não tem mandar, o mandar é serviço, né? Exato. O mandato é o serviço. Então cada um tem a sua missão específica, própria, e vão colaborando. Então não é porque o padre não dá conta que o leigo tem que fazer, não. O leigo tem sua missão própria, específica. E aí o padre vai orientar, vai conduzir, porque ele é o sinal de unidade na comunidade, né? Perfeito. Então assim, essa comunhão, a gente começou falando de comunhão, que deve existir, né? Então o ministério ordenado está a serviço do crescimento da comunidade, né? Perfeito. É justamente isso. E quando cada pessoa na comunidade assume a sua missão, ela floresce, né? O senhor falou, né, dos padres e os leigos. Não, o leigo ele não faz, justamente, ele não vai fazer aquilo que o padre não pode fazer. Inclusive, né, nessa questão, né, o Papa Francisco, na igreja na Amazônia, né, a gente vai lembrar disso, ele falando sobre a importância dos ministérios leigos em terra de missão mesmo. Né? E fica muito claro isso, não é pela ausência de padres, não, mas como um verdadeiro protagonismo, sendo ali semente da palavra de Deus, né? Sendo ali a presença viva da igreja, onde, olha que lindo isso, onde um leigo está, um leigo que assume a sua vocação, a sua missão de batizado, ali está a igreja, isso é muito forte. Né? Então, para nós que estamos aí em casa, é lembrar dessa dignidade que Deus nos deu. Né? Não ficar assim, né? Eu vou fazer, mas não é para mim. Ou até tem pessoas que têm até esse medo ainda, né? Por essa ideia, né? Não, você assume a sua vocação. Eu, como padre, eu vou partilhar aqui uma coisa pessoal minha. Eu fico muito feliz quando eu chego na comunidade e as pessoas têm iniciativas, né? Eu até falo isso lá para o meu povo na paróquia, eles não me deixam mentir. Eu falo, gente, deixe o Espírito Santo dar criatividade para vocês. Sejam criativos. Eu não estou aqui para impedir, para barrar. Não. É claro, a gente vai fazer um discernimento, nós vamos partilhar. Tudo é em comunhão, porque senão não teria sentido. Né? Ninguém pode caminhar sozinho na igreja. Sinodalidade fala muito. Caminhar juntos. Exato. Então, assim, nós vamos caminhar em comunhão, mas tenham iniciativas. Pensem, tragam ideias. Agora a gente está no nono plano, né? Para quem não sabe de casa, o que é esse nono plano que a gente está falando? O senhor quer falar, Padre Everton? Pode.
Então, nono plano, né, esse ano todo, né, de reflexão, de oração, tivemos pesquisas com os fiéis nas missas, quem está em casa deve se recordar, pesquisas com os membros de pastoral, assembleias nas paróquias que agora estão acontecendo, assembleias na Forania, e no final do ano, né, resumidamente, teremos a nossa Assembleia Diocesana, ouvindo o povo de Deus em comunhão, rezando juntos, para discernir aquilo que o Espírito Santo quer para a nossa igreja, para agora a partir de 2026 até 2030. Então você vê, é o caminhar juntos, mas eu falo isso para o meu povo, né? A gente vai ter a Assembleia, tragam ideias, tragam sugestões, né? Que às vezes Deus está falando uma coisa e a pessoa ela está ali guardando para ela, né? Ou ela não quer também se comprometer muito. Não, mas assuma a sua vocação, a sua missão. Né? Quando um leigo faz isso, o padre faz isso, cada pessoa no seu papel, a comunidade ela floresce, ela fica mais feliz, ela tem mais dinamismo. Né? Água parada, o que dá? Água parada da dengue, né? Da dengue. Da bicho, ela apodrece, ela estraga. A coisa tem que andar, tem que deixar fluir. Isso é muito próprio, né, desse Pentecostes que a gente fala. Então, se a gente fala do leigo, é permitir que floresça na sua vida os dons que Deus deu. E isso é muito forte, na nossa diocese isso é muito forte, nós sempre tivemos um laicato muito atuante, né? Os nossos bispos, os pastores do Grande ABC sempre foram muito de incentivar mesmo o laicato a desabrochar os seus dons, né? E isso é muito bonito, então é uma riqueza da nossa igreja, a gente não pode entrar numa tendência de fechamentos nesse sentido, porque é uma riqueza, né? O nosso povo colabora muito, e a gente percebe isso, não existe um enfraquecimento da figura do padre, não, ao contrário, nosso povo ama os padres, né? Os padres, o quanto existe esse trabalho, ou seja, não existe mesmo, o que o Papa Francisco tanto pedia, né? Quando ele estava entre nós, ele sempre pedia isso, quebrarmos esse negócio do clericalismo, né? E aqui em Santo André a gente percebe muito na nossa diocese essa comunhão que existe, as paróquias são muito vivas, as nossas periferias são muito vivas, e a figura do padre ela é importantíssima, ela tá ali, ela é unidade, mas não fica na dependência, né? Se o padre não falar, se o padre não tomar iniciativa, isso é terrível, né? Então o senhor disse, da iniciativa, ela é fundamental. Os dons, e aí a gente vai fazendo o discernimento. A gente começou a falar do discernimento, né? Então tem que ter alguém para discernir. Então o ministério ordenado, ele vai ajudar nesse processo de discernimento, né? Mas ele não tem todas as palavras, né? Então assim, a gente vai juntando tudo ali e vamos percebendo por onde Deus quer nos conduzir, né? Olha o que a apostólica fala, né, sobre os leigos. Os leigos agem em comunhão com a igreja, porque são igreja. Então não tem como agir, né? Se os leigos que são igreja estão sendo bons leigos, então vão agir em comunhão com a igreja, respeitando a orientação dos pastores, mas com liberdade e criatividade. Não é uma coisa que corta as asas, não. Você vai ter as asas da liberdade, as asas da criatividade, mas sempre em comunhão com os pastores da igreja. E falando dos leigos, né? Não só na igreja, né? Recordando também, buscando na sociedade, até o apostólico fala sobre isso. Então, na evangelização, na igreja e na sociedade, mas também na ação social. Isso é muito importante a gente dizer, né? A ação social é a caridade do próprio Cristo, né? Então, na dimensão social, nas atividades da comunidade, mas também na sociedade, né? A gente pensar, por exemplo, esse ano, né, a campanha da fraternidade falou de um tema muito importante, na ecologia integral. Quando a gente fala de ecologia, né, eu vi assim algumas pessoas falando assim, né, na internet, memes, enfim, falando, não vou nem pegar um raminho lá porque eu vou estar destruindo a ecologia. O pessoal brincando. Mas é uma coisa muito mais profunda, é uma ecologia integral. Envolve o ser humano na sua relação com a criação de Deus. Isso é algo profundamente social, profundamente transformador. Está muito além de um ramo, de um domingo de ramos. Né? Toca a questão do meio ambiente como um todo, da nossa qualidade de vida. Né? A gente fala também da atuação do leigo, por exemplo, na dimensão da educação. Quem é que educa as nossas gerações? Né? Todos nós. Eu fui educado por leigos, nós somos educados. Né? Então, você vê, não há comunhão, não há rompimento. Na dimensão, por exemplo, política, são os leigos que devem estar ali. A gente marginaliza muito essa dimensão da política. O que é política? É a busca pelo bem comum. Isso é profundamente, se for vivido como tal, é algo profundamente vindo do Espírito Santo, vindo de Deus, buscar o bem comum. A comunhão também está nesse sentido.
Então o leigo, ele precisa, por mais que seja penoso, não vai ser fácil. Né? A missão, às vezes a cruz vai pesar, né? Eu conversava isso com uma pessoa que tem um chamado, né, para essa dimensão política, mas muito medo, né? Você, padre, eu tenho medo, eu não sei, e medo mesmo, né? Eu percebi, eu falei, não, você não tenha medo, né? O Espírito Santo vai tirar de você esse medo e você lá vai ser sal da terra, você vai ser luz, você vai, claro, tem que se esforçar muito, a gente sabe que tem muitos desafios, mas a gente pode fazer o bem, né? Também, por exemplo, na cultura, né? A gente fala das diversas artes, não só a gente fala da música, a gente fala das artes visuais, da questão também sinestésica, né? Corporal, da dança, né? Mas da cultura, como formar, né, pessoas, uma consciência, né, do desenvolvimento humano nas várias áreas da cultura, das culturas. Então, quem está ali na frente? O leigo, né? E ele está levando Jesus Cristo com o seu testemunho, né? Por exemplo, também na defesa dos direitos humanos, a gente fala tanto, né? A questão da defesa da vida, né? Da dignidade de toda pessoa. Quem está ali na frente buscando toda a igreja, mas o leigo, ele tem ali também o seu protagonismo, né? Coisa boa. Como é bom a gente falar do Espírito Santo, falar da missão, né, e que cada um de nós possamos abraçar realmente essa missão. Então esse é o convite que acho que a nossa conversa de hoje quer promover, né? Então que você em casa, ao celebrar Pentecostes, coloque realmente seus dons a serviço para ajudar em tudo isso, revisite, né, os documentos da igreja que falam sobre os leigos, para que a gente possa crescer cada vez mais nesse protagonismo, nessa consciência da missão. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Eu deixo esse convite para você em casa, né? Se aprofunde na sua missão, para que a gente possa fazer cada vez mais crescer o reino de Deus, né? Então nós somos colaboradores disso tudo, né? Jesus conta conosco para isso e o Espírito Santo nos impulsiona nessa caminhada, né? E eu queria dizer também, né? Não desanimem, né? A gente falou muito de dons, de criatividade, de colocar. Às vezes, algumas pessoas colocam, nossa, mas na minha comunidade eu tenho essa dificuldade. Ou às vezes até com o meu padre, o que acontece? Somos seres humanos. Mas nunca desista da sua comunidade, né? O Espírito Santo, a gente falou, né, dos dons e primícias, né, a gente tem lá 12 frutos do Espírito Santo. Né, um deles é chamado de benignidade. Então, benignidade está muito ligado, né, e também outro é falado modéstia. Então, está muito ligado nessa questão da humildade. Então, sendo humildes, dialogando, conversando, a comunhão ela acontece. Mas a gente não pode desistir no primeiro obstáculo, né? Se os apóstolos tivessem desistido, a comunidade ali, todos os leigos, quando veio Pentecostes, na primeira dificuldade, será que nós estaríamos aqui hoje? Provavelmente não. Mas eles não desistiram. Não vou dizer que não houveram momentos de desânimo, momentos de sofrimento, de dificuldades, enfim, e também pessoas que talvez até desistiram. Mas quando nós acreditamos, confiamos e insistimos, acreditamos na igreja, na vida em comunidade e que o Espírito Santo de Deus age ali, a missão nunca para, ela continua acontecendo. Então dizer isso para você, não se desanime, coloque seus dons, deixa que eles floresçam, né, na sua comunidade, né, ali na sua comunidade local também, né. Às vezes, eu até queria, antes da gente, né, poder falar sobre isso, às vezes eu vejo muito isso, esse fenômeno. Pessoas não têm muito sentido de pertença numa comunidade mais, né? Por causa do acesso que se tem, ter carro, Uber e vai, né? Mas às vezes não forma comunidade, né? Mas quando não forma comunidade eu não cresço, né? Eu não me fortaleço, eu não desenvolvo ali, né? Uma relação, digamos, mais fraterna, né? De crescimento, de desenvolvimento. Então é importante formar comunidade, a gente vê isso, né? Por exemplo, né, quando Jesus enviou os discípulos, né, ele falava para não ficarem indo de casa em casa. Mas por que Jesus falou isso? Jesus falou isso, quando ele envia aqueles 72, ele falou por quê? Para formar comunidade. Não fiquem indo de casa em casa. Onde vocês estão, formem uma comunidade, estejam ali. Né, estejam em comunhão, porque senão não dá tempo. Se a gente fica pipocando aqui e ali, então é importante dizer isso para os leigos também, né? O leigo ele tem essa grande liberdade e ele é um missionário também, vai em missão. Uma amiga minha foi me visitar esses dias, ela canta, olha que missão linda dos leigos, né? Canta, toca
E ela foi numa missão lá no interior, né, poder lá numa comunidade onde não tinha ninguém para cantar na Semana Santa. Mas é importante formar comunidade. Não desista da sua comunidade, mesmo que seja difícil. Mas na minha comunidade tem panelinha. Poxa, essas coisas acontecem. Em todo lugar vai ter. Todo lugar. Mas você não pode desistir, você precisa estar ali, conversar, partilhar. Não podemos desistir. Nós temos que assumir a nossa missão, porque é ali que o Espírito Santo nos conduz, é ali que nós vamos formar a igreja. Que bom, com essa mensagem então motivadora do Padre Cláudio, né, nessa festa de Pentecostes, que você realmente comece a amar, cuidar da sua comunidade, né, porque nós somos uma grande família, né, e o Espírito Santo é que nos une como família, que faz esses laços acontecerem. Então nós queremos nos preparar para Pentecostes. Eu convido agora o Padre Cláudio a nos dar uma bênção, né, pedindo que a gente possa celebrar bem o Pentecostes, né, e que a gente possa viver os frutos desse Pentecostes. Então nesse momento final, eu convido agora o Padre Cláudio a fazer uma oração para nós e nos dar a bênção final desse nosso momento. Então, para você que nos acompanha em casa, né, eu aqui junto com o Padre Everton, nesse momento de oração, quero pedir, né, a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, também sobre as nossas comunidades. Que a força do Espírito Santo, como nós contemplamos em Pentecostes, que essa força nos impulsione a assumirmos o protagonismo da nossa missão, a sermos verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. Que a bênção de Deus enche o seu coração de alegria, de paz, de serenidade, e que essa bênção nos conduza à comunhão, à partilha, a de fato sermos irmãos membros de um único e mesmo corpo, no qual Cristo é a cabeça, porque é Cristo que nos conduz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre você, sobre a sua família, sobre as nossas comunidades, a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Cláudio, obrigado à sua companhia, e na semana que vem nos encontramos novamente para mais um episódio do nosso Pastoreando.